Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre a saúde dos estoques, né? Como é que a gente mede, né? E a importância desse trabalho de entender, normalmente é por centro de distribuição, né? Que nós calculamos aí a saúde do estoque. Se você tem mais de um centro de distribuição, você calcula individualmente e depois você pode calcular todo mundo junto para saber como que a empresa está com relação à saúde dos estoques. Muitas empresas, elas olham somente os dias de estoque. Então tem lá o fechamento mensal ali da controladoria, do financeiro, né? E depois eu tenho ali os dias de estoque. Então, o que eu estou vendo ali? Muitas vezes eu olho, né, os gestores de alto nível, eles olham isso daí e falam, não, mais ou menos eu estou com 30, 40, 50, 60 dias, na média eu tenho 60 dias. E, ok, para o negócio, a gente navega mais ou menos com 60 dias. Ok. Eu estou olhando o quantitativo, eu não estou olhando o qualitativo. Então, essa metodologia da saúde dos estoques, que é um indicador, eu vou estar olhando o qualitativo. Eu vou olhar por dentro como que está a minha disponibilidade de estoque. E daí como é que eu faço, né? Primeiro, eu preciso ter uma política. O que é uma política? Eu preciso ter um estoque de segurança, uma política definida, que eu vou dizer que todo mês eu vou fechar com X quantidade, né? No caso dessa metodologia da saúde dos estoques, eu olho em dinheiro. Então eu vou fechar lá com, sei lá, 50 milhões ou 100 milhões, dependendo do número. E eu vou comparar mensalmente o fechamento do estoque em dinheiro com essa política. Fazendo esse comparativo, eu vou ter basicamente três níveis. Eu vou ter os itens regulares, que são os itens que estão dentro da minha política, né? Isso é calculado no item a item. Ou ele está menor ou igual à política, eu vou chamar de item regular. Eu vou ter os itens que eu vou chamar de slow moving, que são os itens que estão acima da política. Então, um exemplo, minha política é R$1.000, né? Se eu estou com 1.100, esse 100 está acima da política. Eu vou chamar de excesso, porque eu não precisaria. Só que sempre vai ter um pouquinho de excesso. Eu nunca vou falar que a minha política é 1.000, eu vou fechar em 1.000. Sempre eu vou fechar um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, né? Raramente eu vou fechar exatamente dentro da minha política. Então, eu vou ter um excesso, mas é um excesso que o mês que vem ele sai. Não tem o problema. O problema são aqueles excessos, né? Quando a gente fala de matéria-prima, aqueles excessos ou de produto acabado que realmente eu produzi e não vendi. Aí eu vou ter um excesso grande. Ou quando eu tenho um lote de produção muito grande e uma demanda muito pequena. Aí eu vou ter um excesso que eu chamo de slow moving, que ele vai demorar para sair. Mesmo eu não produzindo mais, eu vou demorar 6 meses, 1 ano para sair, correndo risco muitas vezes de vencer o produto, ter que descartar, né? Então eu vou ter o regular, o slow moving, que eu chamo que é o excesso da política, né? E o no moving. O no moving, esse é o pior de todos, que é o item parado em estoque, né? Que significa que eu não tem movimento, né? Não tem movimento. Se eu olhar para trás, não teve consumo. Se eu olhar para frente, não tem previsão de consumir. Então eu chamo de ele no moving. Ele está ali parado e não tem o que eu fazer. Eu tenho que dar um fim o quanto antes nele, porque se for um produto que tem prazo de validade, ele vai vencer e eu vou precisar jogar fora, né? Então, o legal dessa metodologia é que eu vou definir ações, né? Os excessos que estão muito em excesso, né? Eu vou definir algumas ações para desovar, e esses no moving, eu vou também criar ações para tentar dar fim nele. É mais fácil muitas vezes eu vender no preço de custo para desovar do que depois pagar para destruir, para incinerar. Muitas vezes eu tenho que pôr num caminhão, levar para outro lugar, né? Para incinerar, que são empresas especializadas no assunto. E o mais importante na metodologia não é ficar enxugando gelo, não é todo mês eu olhar e falar, tem excesso, tem um gelo no moving, é saber de onde está vindo o excesso, né? Então, por exemplo, eu tinha R$100 mil de no moving, mês retrasado, mês passado agora acabou de fechar, deu 120, aumentou 20%. Quem é? De onde está gerando, né? Porque o no moving também, ele pode ter itens bons ali dentro, né? Mas que simplesmente suspendeu a venda por algum motivo, mas eu posso ter também itens com problema de qualidade, itens que realmente eu já não tenho mais o que fazer, que na verdade nós chamamos de obsoleto, né? Itens que já, problema de qualidade que não dá para corrigir e vai jogar fora. Então, tenta já
provisionar para dar fim, né? E o legal dessa metodologia é que você acompanha isso mensalmente. Todo final do mês você espera ali o fechamento da controladoria, que eu falo, né, de finanças, o fechamento oficial, pega a informação e faz o cálculo e entende, né, se está melhorando ou se está piorando. E aí a gente tem um índice, né, de saúde. Então, se eu tenho menor ou igual a 50%, significa que meu estoque está desequilibrado, ele está doente, né? Entre 51% e 79%, eles têm oportunidades, né, de melhoria, e quando está maior ou igual a 80% de saúde, é porque meu estoque está bom. Ou seja, a metodologia, né, trazendo isso para o S&OP, eu ainda tenho 20% de oportunidade ali de excesso, que é normal. O que o S&OP diz? É melhor sobrar um pouco do que faltar, né? E tomando sempre cuidado com o no-moving, porque ele está parado ali. Precisamos saber o motivo, a origem dele estar parado ali e definir ações, né? Definir ações, recalibrar ali a política, apresentar isso para a área comercial mensalmente, né? Porque se a gente deixar isso aqui no automático, a área financeira, normalmente, para reconhecer um slow moving, ela leva 6 meses. Ela fala que o item está parado 6 meses, ele é chamado, 6 meses sem movimentação, ele é chamado de slow moving. O item 1 ano sem movimentação é chamado de no moving. Nessa metodologia aqui a gente acompanha mensalmente os estoques e a saúde, né? Isso é bem interessante. O racional tá no Excel, né? Ele é um pouquinho chato de explicar ele aqui, então para quem se interessar, eu vou deixar um link para você baixar a planilha e poder calcular aí a saúde dos estoques aí da sua empresa, lembrando que você tem que ter uma política valorada em dinheiro para você colocar ali no campo para calcular qual é a saúde dos seus estoques.